Olá, boa noite a todos. Para o nosso segunda aula do nosso módulo Atuação em EBD. Todos sejam bem-vindos e será um prazer enorme nós darmos essa continuidade à nossa aula de hoje. Vamos orar então, irmãos, rogando ao Senhor Deus que Ele nos ilumine, nos capacite sempre no exercício do serviço do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Rogo ao Senhor, ó Deus, que capacite a cada aluno deste curso a que apreenda os assuntos aqui expostos, o conteúdo aqui exposto e que venham deles, ó Deus, gozar da bênção do Senhor em suas vidas. É o que pedimos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando sequência, na aula passada, nós tratamos do aspecto da docência, da importância do ensino bíblico fundamentado, da importância do conhecimento. E hoje vamos adentrar, de fato, naquilo que diz respeito à escola dominical. Partindo do seu início, da sua implementação, caminhando no decorrer da história e assim vendo como se dava a atuação em EBD e como podemos então aplicar métodos, qual é o perfil do professor, que material pode ser usado ou utilizado. Bom, partindo do início, de como surgiu, é importante a escola dominical, podemos perceber a sua existência logo no início com a vinda do Simonton, o Asbel Green Simonton, o patrono, digamos assim, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o missionário que trouxe, fundou a nossa denominação. Ele logo que chegou aqui ao Brasil, o Simonton percebeu a importância de uma estratégia educacional. Iniciou seu projeto de solidificação do presbiterianismo com a criação da primeira escola dominical presbiteriana, em abril de 1860, no Rio de Janeiro, atuando dessa maneira em seu principal foco de evangelização. Em sua própria casa, contou com a presença de 5 crianças e utilizou a Bíblia, o Catecismo e o livro O Peregrino como instrumentos pedagógicos, conforme relatou em seu diário, que diz assim: no último domingo, dia 22 de abril de 1860, realizei uma escola dominical em minha própria casa. Foi meu primeiro trabalho em português. As crianças dos Eubanks estavam todas presentes, bem como Amália e Mariquinhas Cognac. A Bíblia, o Catecismo de História Sagrada e o Progresso do Peregrino de Bunyan foram nossos textos. Assim escreveu Asbel Green Simonton em seu diário. Então, a tríade educar, curar e salvar foi muito incessante dos missionários americanos em terras brasileiras no final do século XIX. Analisando a situação educacional aqui do nosso país, a situação educacional do Brasil no final do século XIX, a população brasileira, quando do início desse período republicano, era composta por 75% de analfabetos. Aqui na nossa província de Sergipe, esse índice girava aí em torno de 52,2%. Então, nessa época, existiam poucos colégios voltados para o ensino secundário, mas sob o controle da igreja ou da iniciativa particular do Estado. As oportunidades de educação feminina eram muito restritas, pois até 1811 existiam 5 conventos no Brasil, localizados um na Bahia, 2 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Nos atuais estados das regiões Norte e Nordeste, onde imperava a monocultura da cana-de-açúcar, a vida social centrada nos engenhos e o sistema patriarcal, e ainda existiam tais instituições. O missionário Asbel Green Simonton, ele chegou mesmo a expressar sua enorme preocupação na então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, onde existia uma população estimada de 720 mil habitantes e mais da metade dela era de analfabetos.
Simonton ressalta sobre as dificuldades em relação à educação dos brasileiros. Diz ele, é de confessar que a educação há de encontrar grandes obstáculos provenientes de muitas causas. Muitos pais de família são descuidados a este respeito. Nem querem fazer os sacrifícios preciosos para educar seus filhos. Estes, de sua parte, não estando acostumados a obedecer seus pais, não gostam do regime da escola bem dirigida. Os costumes dos pais e a falta de confiança não permitem que uma escola central seja frequentada por todos, como sucede nos Estados Unidos. Faltam professores e professoras com a prática para bem desempenhar esta missão, e o governo ainda não admite a instrução e educação da nova geração. Sendo este meio indispensável, temos razão para esperar que Deus nos deparará os meios de atingi-los, diz Simonton em sua biografia, em seu diário. Mas então, meus irmãos, queremos, já passando dessa introdução a respeito de como foi a atuação da escola dominical, ou a sua implantação, melhor dizendo, qual era o objetivo? O objetivo da escola dominical presbiteriana especificamente. Bom, mais do que consolidar a convenção, ou a conversão, melhor dizendo, dos novos cristãos ao protestantismo, a escola dominical objetivava modificar-lhes o caráter através do conhecimento da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia. Sendo assim, a escola dominical proporcionava esse conhecimento que permitia amar a Deus e, consequentemente, preparar, alinhar e solidificar o caráter do crente. O caráter cristão a ser desenvolvido nos alunos compreendia os seguintes elementos fundamentais: o conhecimento de Deus, o amor para com Deus e o próximo, o respeito para com as coisas de Deus, os hábitos de devoção, obediência à lei de Deus, atitude correta para com o pecado, a fé no Salvador, o prazer na companhia do povo de Deus, a posse de si e o amor para servir a outrem. As propostas de organização de escola dominical que houve, na época no Brasil, com a chegada dos missionários, ficava entre o ideal e o possível. Então, desde a chegada do casal Carley, que era um casal não presbiteriano, mas congregacional, desde quando eles chegaram no Brasil, e até chegaram no ano de 1855, um pouco antes de Simonton, a proposta de criação das escolas dominicais tornou-se permanente. A partir de então, esta instituição não parou de expandir. A primeira aula, então, aconteceu na casa também do casal Carley. Organização da escola dominical. Como era organizada, então, naquela época? Havia o departamento da infância, que era de 9 até 10 anos, até 9 ou 10 anos, E as classes eram o hall do berço, o jardim de infância e a classe primária. As idades eram o berço até 4 anos, o jardim de infância de 4 a 5 ou 6 anos e a classe primária de 6 a 9 ou 10 anos. O conteúdo a serem estudados. O conteúdo era o seguinte: o berçário não estudavam, frequentava a escola somente em dias especiais. Já o jardim de infância, eles aprendiam hinos cantados, cantando os hinos. Inicia-se o catecismo. A professora conta a história dos meninos da Bíblia, de ovelhas com o seu pastor, usa-se estampas e deixa as crianças representar para ilustrar as lições. Já os de 6 a 9 ou 10 anos, eles acabam de aprender o catecismo para os meninos, e a professora conta as histórias da infância de José, de Samuel, de Joás, de Jesus, etc. Já a classe primária, isso já é a classe primária, 6 a 10 anos. Aí vem a classe intermediária, que é o departamento dos adolescentes. É aquilo que eu falei anteriormente, o departamento infantil, agora o departamento dos adolescentes. Era a classe intermediária de meninos, tinha a classe intermediária de meninas e uma classe superior de meninos, que seria na faixa etária de 10 a 15, ou 15, de 10 a 14 ou 15 anos, a classe intermediária,
de meninos, 10 a 15 ou 15 anos de meninas e de 15 a 20 ou 21 anos a classe superior de meninos e 14 a 20 a classe superior de meninas. Em todas essas faixas etárias, estudava-se na classe intermediária para meninos a juventude de José, de Jacó, de Moisés, de Samuel, de Jesus, de Paulo, etc. Revisava-se o catecismo e os alunos de 4 a 15 anos tomavam notas em livros apropriados faziam mapas em relevo e papel e no quadro negro. Já as meninas faziam o mesmo que os meninos da mesma idade, só que aí dava mais atenção às meninas da Bíblia. E aí falava-se de Rebeca, de Raquel, de Maria, etc. A classe superior de meninos estudava histórias da Bíblia desde Abraão e tomavam notas fazendo mapas em relevos e desenhados. Já as meninas também estudavam o mesmo como a classe dos meninos, com mais atenção à infância de mulheres da Bíblia, na história do povo de Israel e no desenvolvimento da religião. Então, ao tratar dos conteúdos a serem ensinados, averigou-se o intenso uso do catecismo e das lições internacionais, principalmente com os jovens. A palavra catecismo é originária do grego katesismos, que significa instrução. O catecismo é uma publicação de instrução religiosa que adota um modo particular de exposição, de diálogo, através de perguntas e respostas, transmitindo de maneira acessível conhecimentos complexos a crianças ou a iniciantes. Através da memorização, ensina a doutrina, as regras e as normas das igrejas católicas e protestantes, inculcando hábitos, valores religiosos e morais, modelando comportamentos. Na cultura protestante, eles funcionaram como um importante veículo de difusão e inculcação dos preceitos religiosos definidos pelos seus líderes. A ânsia de caminhar as crianças ao conhecimento da fé foi um grande estímulo para a expansão da literatura catequética. A função dos manuais era concentrar a instrução face a face. O catecismo também foi utilizado tanto como um método pedagógico como um guia a encorajar cristãos pelos reformadores protestantes, principalmente por luteranos, anglicanos e presbiterianos. Os catecismos eram diversificados, assim facilitava a sua memorização. As lições consistiam no catecismo de doutrina cristã, caracterizado por conter rudimentos gerais sobre a doutrina cristã para os pequeninos, o qual era formado por 148 questões e deveriam ser respondidas pelas primeira, segunda e terceira classes. O catecismo bíblico, contendo um apanhado geral de toda a Bíblia, composto por 537 questões a serem respondidas pela quarta, quinta e sexta classes. Para finalizar, o breve catecismo, o qual consistia em um excelente resumo de teologia, cujo preparo cuidadoso foi levado a efeito por 121 distintíssimos ministros e teólogos da Inglaterra e Escócia nos anos de 1643 a 1648, em Londres, para uso dos crentes. Este último era formado por 107 questões para a sétima e oitava classes, e cada uma delas deveria responder a um número determinado de questões por domingo. Vamos falar agora um pouco do perfil do professor. Na escola dominical presbiteriana, o professor era visto como o seu fio condutor. Ele era o grande responsável para atrair as crianças e a frequentar e a permanecer na escola com seu afeto, amor e respeito. A escola dominical ela não necessitava de pessoas excepcionais ou com condições extraordinárias. Ao contrário, bastaria ter bom senso, fazer tudo certo, começando pela escolha dos professores. Estes, de acordo com manuais de um discurso linear sobre as características necessárias a um professor da escola dominical presbiteriana, deveriam ser portadores das seguintes qualificações abaixo mencionadas:
A primeira refere-se à humildade e conscientização dos princípios cristãos protestantes. Afinal, o objetivo principal era justamente formar um caráter cristão em seus alunos. A segunda, conhecer a matéria a ser ensinada, ou seja, a Bíblia era necessário o conhecimento suficiente para contar as histórias e tirar as dúvidas de seus alunos. Ou seja, para cada classe que fosse ensinar, era preciso ter informações suficientes sobre as narrativas bíblicas, pois somente assim seria possível associar e aplicar os ensinamentos divinos à vida prática de cada um. Além disso, o bom professor, independente da classe destinada, necessitava conhecer individualmente seus alunos, mostrando interesse pela vida particular de cada um e sabendo adaptar o seu ensino à capacidade e realidade deles. O professor também devia ser capaz de discriminar nos métodos de ensino, pelos seus resultados unicamente, os pontos defeituosos e engenhar prontamente alvitres que reparem esses defeitos. Era importante demonstrar sempre entusiasmo diante do estudo das Escrituras para estimular os alunos, caso contrário, poderia gerar indisciplina e falta de interesse. Vamos falar um pouco agora do padrão de excelência das escolas dominicais presbiterianas. A qualidade do ensino das escolas dominicais presbiterianas sempre foi motivo de preocupação para os especialistas da área da educação envolvidos com esta instituição. Foi no ano de 1928 que se consolidou um padrão de qualidade a ser aplicado nas escolas dominicais do Brasil. Este padrão é o fruto de muito estudo por parte de um grupo de obreiros nacionais que estudou 2 vezes por semana, durante 5 ou 6 semanas, vários padrões atualmente usados pelas escolas dominicais de diferentes países, inclusive de 1000 pontos, iniciado por escolas da igreja, Church Schools, preparado pelo Conselho Internacional de Educação Religiosa, com sede em Chicago, nos Estados Unidos da América. O padrão aqui apresentado às escolas dominicais do Brasil foi aprovado pela Convenção Nacional em Juiz de Fora, lá em 1928, depois de um estudo detalhado, parcelado entre os sucessivos dias da Convenção, e inclui, na sua presente forma, as modificações votadas pela Convenção. Recomenda-se o uso do padrão em todas as escolas, grandes e pequenas, não como uma crítica de suas condições atuais, mas como um incentivo para atingirem maior eficiência no seu serviço de ganhar Cristo e a infância e a juventude do Brasil e de treiná-los nos caminhos do Senhor. Como se dá, então, a solidificação das escolas dominicais como um espaço de aprendizagem? Desde a primeira escola dominical, criada por Heikes foi um inglês, que também foi ele que fundou a primeira escola dominical na Inglaterra, em 1871, e desde aquele tempo, aquela primeira escola lá, a sua expansão através do movimento missionário pelo mundo foi muito intensa. Analisando as fontes, foi possível perceber o crescimento gradativo desta instituição. Em um período de 19 anos, o número de escolas dominicais teve um crescimento considerável. No ano de 1909, existiam mais de 250 mil escolas dominicais no mundo e com mais de 25 milhões de membros. Já no ano de 1915, uma estatística realizada apontou que o número mundial de alunos era de 33 milhões e já se encontrava em 126 países. Então, a inserção, já partindo para a nossa conclusão de hoje, a inserção definitiva do protestantismo em território brasileiro no século XIX trouxe várias mudanças para o cenário religioso e educacional do país. Tal admissão contou com o auxílio da escola dominical, apresentada como uma prática pedagógica
cujo principal objetivo foi o de modificar o caráter cristão através da Bíblia. As escolas dominicais foram um dos mais eficazes meios de disseminação do protestantismo no Brasil. Serviram como a fonte mais segura de conversão dos católicos através da leitura e pregação da Bíblia, sendo uma estratégia de atrair novos adeptos ao protestantismo. No final do século XIX, 80% dos novos adeptos ao protestantismo ingressavam nas igrejas através das escolas dominicais. Este dado possibilita inferir acerca da grande contribuição para introduzir uma nova religião com a implantação de novos valores na sociedade brasileira. A escola dominical era idealizada como uma instituição imprescindível da igreja, existindo para levar melhor instrução ao povo sobre o conhecimento da Bíblia, seu principal desígnio. A sua finalidade era ensinar a palavra de Deus através de professores bem preparados para conduzir os cristãos ao serviço de Deus e da humanidade, com o poder de instruir para a salvação através da fé em Cristo Jesus. De acordo com os dados levantados, a primeira escola dominical presbiteriana foi criada em 1860. 2 anos depois, em 1862, a primeira igreja presbiteriana foi fundada e, por fim, no ano de 1864, foi lançado o Jornal Presbiteriano de Imprensa Evangélica. Então, esses dados levam a crer que, estrategicamente, para consolidar seus princípios, os presbiterianos inicialmente instituíam escolas dominicais, talvez por ser mais simples para criá-las e mais fácil para atrair adeptos. Quando esta instituição já se encontrava bem consolidada, fundavam uma igreja, em que os mesmos frequentadores seriam seus mais novos fiéis e, finalmente, faziam circular as suas ideias através da imprensa, no caso, os jornais presbiterianos, como forma de concretizar os objetivos a que se propunham, incutindo, assim, de maneira gradativa e inabalável, seus ideais nos novos e fiéis convertidos, demonstrando um amplo domínio de estratégias para consolidar suas representações. Dessa maneira, a escola dominical presbiteriana, indiretamente, contribuiu para a disseminação da pedagogia moderna brasileira, garantiram o seu espaço e foram reconhecidas como instituições fundamentais para uma reforma educacional. O método utilizado para o ensino da Bíblia nas escolas dominicais presbiterianas, segundo as fontes citadas, era denominado de pedagogia religiosa, o que exprime a ideia de utilizar os avanços da pedagogia para o ensino da Bíblia. Embasada nos princípios e métodos norte-americanos, a escola dominical presbiteriana buscou adequar os recursos à realidade de cada local. A organização dava-se de acordo com a sua possibilidade, lugares em que não havia grandes espaços físicos para abrir uma escola dominical, conforme os padrões sugeridos, improvisava-se a divisão das classes com biombos ou mesas, uma vez que o imprescindível para bons resultados da referida prática educacional estava aliado ao bom desempenho do professor. Então, queridos alunos, aqui concluímos, a nossa segunda aula da atuação em EBD. Quero só acrescentar, irmãos, a importância, sim, da escola dominical, porque na nossa lida aqui, diária, dominicalmente, pois a escola é dominical, temos tido muitas experiências importantes no que diz respeito à escola dominical. Uma delas, eu posso compartilhar com vocês, é que recentemente um aluno, um jovem, chegou aqui à nossa igreja e dizendo que veio em busca de uma escola dominical qualificada, com conteúdo. Eu achei interessante, ele era membro de outra denominação, de outra igreja, mas veio em busca daquele momento da escola dominical. Ele nos confessou essa realidade porque, segundo ele,
na sua realidade local de igreja, a escola dominical deixava a desejar. E ele então veio em busca de uma escola dominical com conteúdo. E isso chamou a atenção dele, e eu fiquei muito feliz, né, e agradecido ao Senhor por na nossa igreja ter uma referência, eu ser uma referência no que diz respeito à escola dominical. Então aí eu incentivo que você que está fazendo esse curso busque se aprofundar, conhecer, se esmerar no ensino, conforme diz a palavra de Deus, para que assim tenhamos umas escolas dominicais efetivas, eficazes, que venham promover o bem daqueles que vêm à escola, né, o aprendizado, o crescimento e a maturidade espiritual. Pois a maturidade do crente, ela vem exatamente com o ensino e com o aprendizado desse ensino. Então, que Deus assim abençoe a sua vida. Para mim é um motivo de grande alegria estar expondo aqui esse breve curso, né, essa breve aula, mas o nosso coração se alegra em poder trazer esse conhecimento, essa contribuição, e espero que traga um benefício para a sua vida e para a vida da sua igreja, né? Que haja uma aplicação, busque sempre focar na palavra, tenha como conteúdo principal a Bíblia Sagrada e bons livros, né? Bons instrumentos que podem ser utilizados. Tudo isso, irmãos, pode e deve ser usado, né? E tem sempre aquele objetivo. Qual é o objetivo da minha escola? Qual é o objetivo do ensino? É edificação da igreja ou conversão daqueles que porventura precisam ouvir. Então, sempre a base para a nossa escola será o Evangelho, a palavra de Deus, né? A boa doutrina, a sã doutrina, que sempre vai trazer edificação para a vida de todos aqueles que tiverem a oportunidade e o privilégio de participar da escola dominical. Então, que Deus abençoe e que todos tenham um bom proveito do nosso curso. Forte abraço e que Deus abençoe a cada um.